Mais uma vez, lembrando os irmãos que nosso pastor Isaías, junto com a pastora Francisca, a família em si, estão no evento e foram lá, tinha que participar mesmo, mas na oportunidade, se eles chegarem aqui, eles vão participar da ceia, né? O pastor vai dar a ceia. Glória a Deus, eu creio que sim. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da igreja que hoje está aqui. Hoje é a nossa segunda ceia desse mês aqui na sede, né? A primeira foi no batismo. Os irmãos que não vieram vão ceiar agora, né? Nessa terça-feira, que é a última terça do mês, que é a nossa Santa Ceia agora na nossa sede. Tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia. Se tiver mais alguma vez, a gente dá no final. Os irmãos me lembram aí. Então, lembra o pastor Isaías se ele chegar. Vou dar os avisos finais. Capítulo 16 de Atos, versículo de número 10, 9 e 10. 9 e 10. Os jovens vão louvar na hora da ceia, tá certo? Os jovens aí ficam logo ligados no louvor que vocês vão louvar. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Os irmãos conhecem, com certeza, alguma coisa ou toda a história do apóstolo Paulo. Finalzinho do capítulo 7 de Atos, ele aparece como Saulo. Ele aparece como perseguidor da igreja. Ele é um homem zeloso pela lei de Deus, é fariseu, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreu, como ele mesmo diz. Esse homem Saulo começa uma perseguição acirrada à igreja. Ele tem autorizações da corte religiosa para perseguir os crentes, a qual ele chamava a seita do Nazareno. A Bíblia diz que quando Estevão está morrendo, ele está lá vendo, ele está olhando, que foi o primeiro mártir. No capítulo 9, nós encontramos a convenção de Saulo. Ele tem cartas de autorização para ir para Damasco, porque lá se revelou uma célula de crentes que estavam cultuando, adorando e pregando o nome de Jesus. E ele, com o seu coração inchado, revoltado contra os crentes,
ele pede autorização para ir até a cidade e ali trazer preso, prender os crentes. E a Bíblia diz que no meio do caminho, ou no meio da viagem, o horário bem não diz, mas sabemos que era basicamente ao meio-dia, porque a luz que aparece era mais forte do que a luz do sol, e a luz perfeita, a luz do meio-dia. E ele está indo, furioso. Mas um clarão vem sobre ele. E ele cai no chão. Ele já cai cego. E uma voz foi ouvida. E essa voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz dizia: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma frase que é dita no capítulo 9, que também essa frase é para nós, que Jesus diz para Saulo assim: dura coisa é para ti lutar contra o meu aguilhão. Diga para alguém assim: se Jesus te pegou, Ele não vai soltar mais. Quem recebe essa palavra? Ô meu irmão, se Jesus se encontrou contigo e te pegou, aleluia. Ele diz que ele se levanta tateando, cego, não sabe, não está vendo nada. As pessoas que foram com ele ficaram admiradas, porque eles também ouviram a voz, e levaram Saulo até a cidade. Na cidade ele foi visitado. Na cidade ele foi batizado. Na cidade ele recuperou a vista. E agora esse homem volta para Jerusalém. Agora está transformado. Ele não é mais o Saulo. Ele não usa mais o seu nome Saulo. Nós sabemos que o nome Saulo é um nome hebraico. Agora ele começa a usar o nome Paulo, que é o nome grego dele. O texto diz que ele começa a falar de Jesus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você dessa noite. Pode ser a pessoa mais dura, a pessoa mais difícil que você possa conhecer. Se ele se encontrar com Jesus, Jesus vai transformar ele. Aramandarabasúbria. Mas eu tenho uma palavra para falar para vocês ainda. Ele vai transformar essa pessoa que perseguia a igreja, que perseguia você, que perseguia os crentes, num perseguido. Aleluia. Olhe para mim aqui, irmãos. Nós somos perseguidos, amém? Diga para alguém assim: você é perseguido por causa do nome de Jesus. Aleluia. Mas é melhor, irmão, ser perseguido e entrar no céu do que perseguir e ficar nessa terra. Um dia nós éramos perseguidores do Evangelho. Um dia nós não queríamos nada com Jesus, mas um dia o sol da justiça raiou, brilhou sobre nós. Aleluia. As escamas dos nossos olhos, irmãos, caíram, e nós aceitamos a Jesus, recebemos o Espírito Santo. E a partir de então, irmãos, começamos a anunciar que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza e que Ele leva o homem para o céu.
A Bíblia diz, irmãos, que esse homem, que agora é Paulo, ele começa a falar de Jesus. Não só começa a falar de Jesus, mas a Bíblia diz que ele começa a convencer. Olha só. Uma coisa, Abraão, é você falar, outra coisa é você convencer as pessoas de quem é Cristo. E que Paulo começou a fazer isso. E ele começa a pregar, irmãos, em Jerusalém. Começa a sair e entrar. Mas de repente, irmãos, é uma notícia para ele. E qual foi a notícia? Saulo, tu tem que ir embora. Tu tem que sair daqui. Tu não pode mais ficar no nosso meio. Olha só, irmão, o homem estava ganhando alma para Jesus, agora tem que ir embora. Sabe o que é isso, irmãos? Olha só, ele aceitou Jesus. Ele era um homem que conhecedor da palavra, mas ele primeiro tinha que ser moldado por Jesus. Ele precisava passar por Jesus. Ele tinha que ter um encontro com Jesus verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele apenas tinha ouvido uma voz. Ele precisava se encontrar com aquele que iria usar ele até o último dia da vida dele. E ele vai embora. O nome dele é Paulo de Tarso. Então ele vai para Tarso. Ele mora na cidade, é da Sicília. E ele está lá. No livro dos Gálatas, ele vai revelando aos poucos como foi o encontro dele com Jesus. As revelações que nós temos lá em Efésios, ele vai falando também como foi esse encontro com Jesus. E só ele teve isso, irmãos. Depois de algum tempo, queridos, diz a Bíblia que Barnabé, ele vai para Antioquia. E chega em Antioquia porque alguns crentes cheios do Espírito Santo foram para Antioquia e começaram a pregar. E começou lá o mover de Deus. E a Bíblia diz que se ouviu lá em Jerusalém a igreja, os líderes falaram assim: Barnabé, vai para Antioquia. Vai ver esse negócio acontecendo lá. Ele chega lá em Antioquia, ele vê a graça de Deus sobre a igreja. Aleluia, aleluia. Sempre a graça de Deus vai estar sobre a sua igreja. E ele começa a ensinar, começa a admoestar. Barnabé começa a ser o pastor daquela igreja. E ele começa, sabe, aquele trabalho maravilhoso. Ele lembra de Saulo, porque foi Barnabé que trouxe Saulo para se encontrar com os apóstolos. Ele lembra de Saulo e agora ele pega esse homem. Ele vai até Tarso, ele vai até a Sicília. E ele traz Saulo para Antioquia. Saulo agora, irmãos, é um homem diferente. Ele é crente. Ele ora. Ele jejuma. Eu vou repetir, irmãos. Ele é crente, ele ora. Ele jejuma. Saulo agora é crente. Toque alguém assim e diga assim: irmão, seja crente. Qual é as características do crente, pastor? Ele ora, ele jejuma, ele lê a Bíblia, ele espera a vontade de Deus na vida dele. Todo crente, irmão, cheio do Espírito Santo, não se apressa para fazer nada. Ele se apressa sim para buscar a Deus, mas espera a vontade de Deus na vida dele. Saulo agora, irmãos, ele está lá em Antioquia junto com Barnabé. Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, vamos ler, versículo de número 1, 2 e 3. Bota aí no telão, Atos 13. Atos. Vamos ler? Vamos ler 1, 2, 3. Dois. Três. Vamos ler o 4. Foi o que aconteceu aí, irmãos. Eles estavam orando, jejuando, esperando a vontade de Deus. A igreja já tem que fazer isso, irmãos.
E de repente vem o Espírito Santo e fala. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Amém? Eu estou pregando e o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Eu estou falando aqui nesse microfone, mas quem está tocando no teu coração é o Espírito Santo de Deus pela palavra de Deus. Está dizendo: filha, filho, jejuma, ora, porque eu vou revelar a minha vontade sobre a tua vida. Eu tenho uma coisa de Deus para te dizer, irmão. Levanta a mão. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. E aí eles se levantam e vão. Barnabé e Saulo. Tem que cortar porque nós temos Santa Ceia ainda. E teve a primeira viagem missionária. Nessa primeira viagem missionária, irmãos, é onde Deus muda a situação, porque quem estava no comando era Barnabé agora, por causa de uma atitude de Saulo, que se colocou na posição. Deus mudou a posição agora, quem estava na frente era Saulo, que não era mais Saulo, era Paulo agora. Uma coisa linda, irmãos, é quando a gente tem pessoas que nos acompanham. Estava olhando aqui, lembrando, as nossas igrejas, as nossas congregações, elas estão funcionando porque homens se levantaram para acompanhar o nosso pastor. E esses homens tomaram uma atitude e receberam a oportunidade de abrir um trabalho. Estão ganhando alma para Jesus. Aleluia. Deixa eu ver quem quer ser esse Paulo dessa geração, meu irmão. Você quer mesmo? Então tem que estar disposto a estar na presença de Deus. A Bíblia diz para nós, irmãos, que agora eles fazem agora a segunda viagem, eles vão. E aí eles estão voltando de novo, pregando, anunciando o Evangelho. E eles têm o desejo de ir para a Ásia, para anunciar a palavra. Mas o Espírito Santo de Deus falou: não vão, espera um pouco. E eles começam agora, porque a vontade de Paulo, irmãos, é pregar o Evangelho. Só que o Espírito Santo, irmãos, está no controle, amém? Se o Espírito Santo não está no controle, não é igreja. Pode ser um clube, pode ser qualquer coisa, só não é igreja. A igreja está debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E eles esperam. Só que a Bíblia diz, irmãos, que de noite eles estão lá dormindo. De repente Paulo tem uma revelação, uma visão. E essa visão, ele vê um varão macedônio. E ele sabe que aquele varão é um varão macedônio. Aleluia. E ele olha para aquele varão. E o varão olha para Paulo e diz: ei Paulo, passa para cá e ajuda-nos. Aleluia. Por favor, diga para alguém assim: Deus vai te dar uma visão de alguém que está precisando se encontrar com Jesus. Meu irmão, nessa noite eu quero que você levante a tua mão. Deus vai dar uma visão para você de alguém que está precisando se encontrar com Jesus. Aleluia. Pastor, não estou entendendo, irmãos. A direção vai vir pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida. O que Ele quer de nós é que a gente se desprendamos para buscá-lo, para poder, irmãos, nós estar com o nosso coração conectado com o coração de Deus. Porque a qualquer momento vai vir uma visão para você dizendo: ei, passa para cá, porque eu tenho uma obra para ti. E eles passaram e foram para a Macedônia. Chegaram na Macedônia, irmãos. Eles não foram logo andar pelas ruas evangelizando, pregando, anunciando, não. Ele disse que Paulo pela manhã ele procurou um lugar para orar. Aleluia. Diga-se comigo, de joelho, que a igreja vai crescendo. Paulo procura um lugar para orar, irmãos, e ele vê que tem um lugar perto assim de um riacho. E ele vai com seus discípulos, tá? Paulo e a sua comitiva. Eles vão para lá, de repente chegam até algumas mulheres. Então algumas estão ali, vendedoras, outras são negociantes, estão fazendo ali um trabalho. E tem uma mulher, e as mulheres começam a ouvir Paulo, porque ele pega a oportunidade e começa a pregar, falar de Jesus. E tem uma mulher chamada Lídia. E essa mulher é vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira.
E Paulo começa a pregar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, irmãos, aleluia, que Deus abre o coração daquela mulher. Ei, irmãos, a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, Carlos, é pelo meu Espírito. Amém, irmãos? Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Pastor, que é isso? Ele chega para libertar, ele chega para tocar. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher chamada Lídia, foi aberto o coração dela para entender aquela palavra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela fica assim: eu entendi essa palavra, eu quero esse Jesus. E Paulo, você quer Jesus? Eu quero. E ela aceita Jesus e é batizada. E a Bíblia diz que ela constrange agora Paulo e os demais irmãos para comer pão e para ficar na casa dela. E Paulo agora tem um lugar, porque a obra de Jesus, levanta a mão, a obra é do Senhor. Deus sabe o que Ele está fazendo. A obra de Jesus, irmãos. Aleluia. Aí teve um episódio da jovem que adivinhava. Se eu soubesse que passar para Macedônia seria doloroso, eu não ia não. Se eu soubesse que passar para Macedônia fosse difícil, eu não ia não. Se eu soubesse que passar para o lado de cá fosse tão difícil, eu não queria não. Não é para todo mundo não, irmãos. É para aqueles que decidiram colocar o seu coração em Jesus. Paulo aguentou, irmãos, chibatadas. Paulo e Silas aguentaram chibatadas por causa daquela jovem. Vou encerrar agora. Diga para alguém assim: aguente as chibatadas, porque Deus tem algo maior para fazer. Pastor, as chibatadas estão vindo, então aguente, porque tem algo maior que vai acontecer. Deus queria chegar até o fundo do poço. Era. Deus queria chegar até o fundo do poço. Ei, irmãos, tem pessoas que estão lá no fundo do poço, estão esperando só a morte chegar para poder, irmão, Satanás acabar com tudo. Mas Deus está levantando homens e mulheres para ir até o fundo do poço, para dizer: eu cheguei. A luz de Deus chegou lá naquele caboclo, irmãos, lá no fundo do poço, para dizer: aleluia, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Quem pode aplaudir esse Deus? Aleluia. Que bom é ouvir a palavra do Senhor, amém? Só fazer uma oração. Fica de pé, por favor. Depois da oração, o pastor Luiz Carlos vai fazer uso para a Santa Ceia. Os obreiros, os presbíteros, os pastores, os evangelistas aqui, ó. Pai, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, nós queremos mais de Ti, meu Deus. Que adianta sofrer, Senhor, se não for pelo Teu nome? Mas se é para sofrer pelo Teu nome, Senhor, aí sim valer a pena. Então te peço, ó Pai, nessa noite, abençoa a Tua igreja aqui nesse lugar. Derrama sobre nós, ó Pai, do Teu poder, da Tua graça. Enche-nos do Teu Espírito. Nos dá direção, Senhor. Não deixa, Pai, que nós venhamos, oh meu Pai, se afastar por causa das dores, das lutas, mas que possamos permanecer firmes. Oh meu Deus, no nome de Jesus. Diga amém. Ainda de pé, pega a sua Bíblia.